Ei, gente, tudo jóia? Eu vou gravar uns vídeos conversando com você sobre porcentagem, que foi o nosso tema da semana passada, tá? Para quem não assistiu minha aula, que teve aquele problema na internet, quem leu o material, mas mesmo assim leu, mas não compreendeu direito. Eu tô fazendo aí esse vídeo simples, tá, gente? Lógico. Nós estamos em pandemia, não temos muito recurso, nem material, mas espero aí que quem não conseguiu entenda e consiga, ou pelo menos consiga formular uma dúvida para me falar após o vídeo. Então, gente, vocês lembram do material? Tem um texto introdutório, né? Eu tô falando daquele material da atividade complementar, tá? Tem justamente esse exemplo lá. Falando que a porcentagem é muito utilizada no dia a dia, principalmente nas matérias econômicas, né? Tudo envolvendo comércio envolve porcentagem. Quando a gente fala em juros, quando a gente fala em valores, em compra, desconto, ajuste, reajuste. Nesse momento aí de pandemia, meu Deus, todo mundo tá acontecendo, é um assunto recorrente, comum, né? As questões dos descontos que a gente está pedindo sempre, todo mundo correndo atrás. Eu mesma aqui em casa já corri atrás de inúmeros descontos, corri redução de aluguel, redução de escola de menino. Inclusive, eu consegui uma taxa da redução da escola do meu filho muito boa. E aí a gente vai. Também tive que dar desconto, né? Então, tá todo mundo correndo atrás disso aí, tá? Porque o país de novo tá em crise, né? Então, porcentagem, gente, é uma representação de um número que foi dividido em 100 partes. Porcento, nada quer, a origem dessa palavra quer dizer por 100, tá? Então, representa uma fração dividida por 100. Terceiro ano, eu já trabalhei isso com vocês ano passado, tá? Então, toda porcentagem pode ser representada na forma normal, com o número e a porcentagem, ou pode ser representada em forma de fração centesimal. Se você tem uma fração comum, se você consegue transformar essa fração em uma fração com denominador 100, ela se torna uma porcentagem. Toda fração que estiver embaixo 100, né, ou seja, uma fração centesimal, trata-se de uma porcentagem, tá? Então, aqui eu tô representando 7%. Como eu represento 7% em fração? Pegando o número e dividido por 100. 7%, tá? É uma fração, é uma representação de uma porcentagem. Uma terceira forma de se representar porcentagem é através de números decimal. Então, lembre que 100, nós temos 2 zeros, tá? Então, eu ando a vírgula aqui, ó, o 7 está aqui, a vírgula imaginária sempre fica aqui. Então, eu caminho duas casas, eu tenho que caminhar 2 casas porque é 100, porque são 2 zeros. Então, eu vou ter que completar um zero aqui, vou ter que completar outro zero aqui, talvez quantos zeros precisassem. Minha vírgula tá aqui, ela anda 2 casas, vírgula, ó, primeiro zero, segundo zero. Então, gente, 7% é a mesma coisa do que 7 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,7 centésimos. Tem gente que fala, 0,07, ok? Mas o jeito correto de falar é 7 centésimos, ok? Então, como a gente representa a fração no dia a dia? 20%. Essa é uma forma de representar. Ou 20 sobre 100, ou em número decimal, são 2 zeros, então eu coloco 20, o zero tá aqui, a vírgula tá aqui, sempre depois do número inteiro. Ando 2 casas, ó, deu certinho, 2 casas. Fica estranho, então eu tenho que colocar o zero na frente. Então, gente, isso aqui dá para decorar. 20% é 0,20, ou 2 décimos, ou 20 centésimos. Lembra? Centesimal. Se eu estou usando 20 centésimos, ok? Vamos lá para 5%. 5% é a mesma coisa de 5 sobre 100, que é a mesma coisa. 2 casas. Eu ponho um 5 aqui, a vírgula tá aqui, ó, vírgula imaginária. Eu vou pôr um 0, ó, o 100. Uma casa do zero, não, são 2 zeros, um 0, outro 0. Então, vai dar 2. Então, vou ter que colocar mais outro 0. A vírgula tá aqui, 2.
5 centésimos, aí, ó, a fração, né? 5 centésimos, aqui, 5 centésimos. Ok, gente? Agora, vamos fazer aqui. Tem gente que olha rapidinho, principalmente quando for assim, ó, 0,5. Foi o erro do exercício de vocês, tá? Tem um exercício que falou assim, 0,5% de 80 ou 1% de 170. Todo mundo errou, porque era 0,5%. As pessoas confundiram com isso aqui, ó, e acharam que era 0,50 décimos. Tinha um símbolo porcentagem. Então é meio, pequenininho, metade de 1, tá? Então eles pegaram isso aqui, que era meio, e acharam que estava falando em 50%. E aí me deu um valor altíssimo lá, nada a ver, e o exercício estava errado. Então tem que ter bastante cuidado, tá bom? Então, ó, 1,3%. Como é que eu represento isso em fração? Tá? 1,3 sobre 100, tá? Lu, mas não existe vírgula em cima. Então, para sumir essa vírgula, a única coisa que eu posso fazer, gente, é caminhar aqui uma casa, tá? Que aí ficaria 13. Por quê? Porque eu multipliquei por 10. Eu multiplico por 10, eu caminho uma casa. Se eu multiplico em cima por 10, não tem problema. Basta eu multiplicar aqui embaixo também por 10. E aí ficaria 13 sobre 1000, tá? Mas aqui, ó, é a forma aí de representar a fração, né? Em forma de fração. E o valor sem a vírgula é esse aqui. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Como é que eu transformo 1,3 em número decimal? Olha para vocês verem como o valor é pequeno. Não é 13%, é 1,3. É 13. Imagina se eu tenho 13 reais para dividir para 1000 pessoas. Pegaria esses 13 reais, colocaria em moedinhas de 10 centavos, não tem necessidade de colocar em moedinhas de 1 centavo, e eu ainda tenho que dividir para 1000 pessoas. Pensa em outra situação. Vamos supor que eu tenha 13 quilos de arroz para dividir em 1000 pessoas. Gente, é pouquinho, tá? Então, ó, vocês vão enxergar como é pouco aqui agora, na hora que eu for transformar em número decimal. Então, ó, o 13 tá aqui, a vírgula imaginária tá aqui, só que eu tenho 1, 2, 3 zeros. Então, eu vou andar 1, 2, falta muito número, coloco 2 zeros, agora vai dar certo, ó. 1, 2, 3 zeros, ó. Então, deu 13 milésimos. Décimos, centésimos, milésimos, 13 milésimos. Então, é um número muito pequeno. Ele aparece em bomba de gasolina, ele aparece aí na matemática e no dia a dia, ele aparece, tá? Mas ele, para mensurar coisas assim da nossa rotina, ele não é usado porque é um valor muito baixo. É a mesma coisa eu pegar algo e dividir em 1000 partes. Quem quiser depois me dar aí uma dica, um exemplo, algo que tem como eu pegar algo inteiro e dividir em 1000 partes, tá bom? Então é isso aí, meu primeiro vídeo, como transformar porcentagem em fração e em número decimal. Isso é importante para fazer a conta. O nosso segundo vídeo vai ser como fazer porcentagem simples, tá bom? Esse exercício aqui é o número 1 do exercício complementar, tá bom? Então, já dá aí para vocês fazerem o exercício número 1 complementar. Beijo grande. Tchau, tchau.